Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre o Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará, Lei 13.407 de 2003. Vamos lá então? Hoje começaremos ali a partir do artigo 6º, tá certo? Que vem falar da deontologia policial militar, né? A deontologia militar estadual é constituída pelos valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, que se impõem para que o exercício da profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, mediante, aí vem algumas circunstâncias. Na verdade, está dizendo assim, que objetivos, princípios, né, do serviço militar, por isso que fala deontologia militar, a filosofia militar, vai se basear nos seguintes itens. Relativamente aos policiais militares, a preservação da ordem pública e a garantia dos poderes constituídos. É a missão da Polícia Militar. Preservação da ordem pública. A Polícia Militar ela atua de forma ostensiva, né? Não de forma repressiva. Qual a diferença, professor? Quem atua de forma repressiva é a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Civil. A Polícia Militar, ela trabalha na manutenção da ordem, ela trabalha para evitar que o sujeito cometa o delito. Porque uma vez praticado o delito, surge aí a missão da Polícia Judiciária Civil. O que não significa dizer que você, quando alguém pratica um delito, você não vai atuar. Claro que vai, tanto que se tiver em flagrante, você vai prender em flagrante. Mas dali para frente, as investigações é com a Polícia Judiciária. Agora, a Polícia Militar tem como deontologia, né, tem como princípio, tem como finalidade a preservação da ordem pública. Preservar a ordem pública é fazer, é como se fosse assim, ó, fazer tudo para que a paz pública aconteça. É como se eu estivesse na esquina prestes a praticar um crime, deparar-se com um policial, amedrontar, ou seja, isso é ostensivo. Por isso que fala ronda ostensiva. É por isso que a polícia militar usa farda. Por isso que usa nos veículos os sinais sonoros, intermitentes e tudo mais. Para quê? Dá essa ostensividade. E também a preservação dos poderes constituídos. Claro, né? Além de preservar a ordem pública, também os poderes constituídos, tá? Relativamente aos bombeiros militares, a proteção da pessoa visando sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. É a finalidade do bombeiro, né? Diferentemente da Polícia Militar, que vai buscar a preservação da ordem pública e dos poderes constituídos, nós estamos falando de executivo, legislativo e judiciário. Por isso que se precisar da intervenção rápida, imagine, como assim, professor? Defender os poderes constituídos. Eu estou invadindo a Assembleia, causando baderna. Quem que vai lá? Você, tropa de choque e tal, para preservar os poderes constituídos, preservar o poder legislativo. O corpo de bombeiro, ele visa a proteção da pessoa, está ligado com a defesa civil, resgate, salvamento. Daí então que é a proteção das pessoas visando a incolumidade, ou seja, a sua proteção, né? Em situação de risco, incêndio, por exemplo, né? Infortúnio, inundações, por exemplo, ou calamidade. Aí imagina aí um desastre, por exemplo, tá? Isso aí é a função do Corpo de Bombeiros, tá? Parágrafo 1º. Aplicada aos componentes das corporações militares, independentemente de posto ou graduação. A deontologia policial militar reúne princípios e valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. A profissão é uma missão.
né? Você vai ver muito falar isso na caserna, muito na vida militar. A sua profissão, você tem que encarar ela como uma missão, como algo a ser executado cotidianamente para a preservação da ordem ou para manter a integridade das pessoas, né? E isso deve observar, não interessa se você é um tenente, um capitão, um major, um tenente-coronel, se você é um cabo, soldado, sargento, não. Porque independentemente de posto ou graduação, tem que buscar esses valores e encarando como uma missão, tá bom? O militar do Estado prestará compromisso de honra em caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres militares e a firme disposição de bem cumpri-los. Claro, né? Você, depois que formar, você vai fazer um juramento de seguir esses valores. É isso que quer dizer, tá? Olha que caiu aí na polícia, ó. Acerca da deontologia policial militar, conforme a lei estadual 13.407, julgue os próximos itens. Aplicada aos componentes, para você dizer se é verdadeiro ou falso, aplicada aos componentes das corporações militares, independentemente de posto ou graduação, a deontologia policial militar reúne princípios e valores úteis e lógicos e valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão verdadeiro. Seria falso se colocasse que, né, somente a polícia militar está ligado a essa deontologia policial militar, a essa finalidade. Não, tanto a polícia militar quanto o corpo de bombeiro. Seria errado se falar só as praças ou só os oficiais que estariam ligados a esses deveres. Não, independentemente de posto ou graduação alternativa verdadeira, tá bom? Artigo 7º. Os valores fundamentais, já que deontologia é esse princípios e valores, né? Os valores fundamentais determinantes da moral militar estadual são os seguintes: o patriotismo, claro, né? O civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana e a honestidade. Esses aqui, senhores, são os valores fundamentais que você tem que decorar, né? O patriotismo, claro, defesa da pátria. Tanto é verdade que a polícia militar, ela é considerada tropa reserva do exército. O civismo, claro, por isso que você vai treinar o hino do seu estado, o próprio hino da polícia militar. Hierarquia e disciplina são valores, são pilares da própria instituição militar que nós já estudamos. Inclusive a hierarquia é a ordenação da autoridade que divide-se em postos e graduações, né? Praças e oficiais. Disciplina é o acatamento das ordens, né? O profissionalismo, claro, o policial militar, além de encarar a profissão como uma missão, é um profissional, tá certo? De forma que deve estar sempre pronto a atender à sociedade. A lealdade, ou seja, manter aí, além dos respeitos, né, ser leal à instituição, significa dizer, o que adianta o policial, ele tira a farda e depois na hora de uma festa ou de qualquer coisa, mete o pau na polícia militar, não está sendo leal. A constância é manter um padrão, tá certo? Não é para você manter elevado o seu profissionalismo em um trabalho apenas, mas em todos os trabalhos. A verdade real, tanto que verdade real é a busca do mais justo possível, daquilo que deve ocorrer, doa a quem doer, entendeu? A honra, a dignidade humana, o respeito pelo ser humano e a honestidade, tá bom? Esses são os
valores que devem ser cultivados pela polícia militar, tá bom? E também a coragem, evidentemente, a coragem, né? Claro, o policial sem coragem, como é que ele vai defender a sociedade? Os deveres éticos emanados dos valores militares estaduais e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral são os seguintes. Agora vem o que consiste esses deveres éticos? Vários. Olha aqui, o primeiro, cultuar os símbolos e as tradições da pátria, do estado do Ceará e da respectiva corporação militar e zelar por sua inviolabilidade. Claro, os senhores vão render a bandeira, os senhores vão participar de formatura, de certa forma, está cultuando os símbolos e as tradições da pátria, tá? Cumprir os deveres de cidadão, além de policial, também é cidadão. Ou seja, não é porque você é policial militar, não, eu estou livre de pagar imposto, né? Cumprir os deveres do cidadão. Preservar a natureza e o meio ambiente, claro, isso aqui é uma obrigação de todos, tá certo? Não é porque você é policial militar que você está livre da preservação do meio ambiente, né? Servir à comunidade, procurando no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública e de proteger a pessoa, promover sempre o bem-estar comum, dentro da estrita observância das normas jurídicas e das disposições deste código. Claro, senhores, assim, não só o policial militar, mas o servidor público em geral, ele deve buscar o bem comum, principalmente quando se fala naquele profissional responsável para a preservação da ordem, tá certo? Que é o policial militar. Atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o acima dos anseios particulares. Claro, imagina que você foi escalado, foi convocado para participar de um serviço extra. Eu não vou porque eu tenho formatura hoje, eu tenho uma formatura, uma festa para ir. Não! O interesse público tem que estar acima do interesse particular para o policial militar. Atuar de forma disciplinada e disciplinadora, com respeito mútuo a superiores e a subordinados, e com preocupação para com a integridade física, moral e psíquica de todos os militares do Estado, inclusive dos agregados, envidando esforços para bem encaminhar a solução dos problemas surgidos. Claro, senhores, assim como você tem, olha que interessante, ó, atuar de forma disciplinada e disciplinadora. Você vai cumprir ordem, mas também vai dar ordem, tá certo? Você atua de forma disciplinada e disciplinadora para que o bem comum seja alcançado, tá? Ser justo na apreciação de atos e méritos dos subordinados, claro, se você é superior e verificou que o inferior está trabalhando a contento, nada mais justo do que você reconhecer aquilo, dê a César o que é de César, não é isso? Ou seja, vai reconhecer. O que é ser justo? É dar a cada um o que lhe é devido. Você, como superior, tem que reconhecer também os excelentes serviços prestados do subordinado. É um valor a ser cultuado. Cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo este senso em seus subordinados. Evidente que se cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a lei é também uma expressão da disciplina, porque ser disciplinado não é só cumprir ordem, mas também cumprir o ordenamento jurídico, tá? Dedicar-se em tempo integral ao serviço militar estadual, buscando com todas as energias o êxito e o aprimoramento técnico, profissional e moral. Claro, senhores, o policial militar, ele é policial
ainda que fora de serviço. Quero dizer, ainda que fora da escala, ele é policial militar. Dedicar-se em tempo integral ao serviço. É por isso que quando você estiver lá no bar, por exemplo, e verificar uma briga, você pode dar voz de prisão, você vai dar voz de prisão. Você é policial 24 horas por dia. Estar sempre disponível e preparado para as missões que desempenhe. Claro, estar sempre disponível e preparado para um chamamento, tá certo? Porque é sua atribuição servir a sociedade mantendo-se a paz pública, ou seja, a ordem pública. Daí a razão de ser um dos valores, manter sempre de pronto emprego, a pronto emprego, tá? Exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o cumprimento do dever à influência indevida. Claro, senhores, tá? Exercer com equilíbrio e não submeter-se às influências indevidas. Por exemplo, você provavelmente, né, se for trabalhar numa cidade lá do interior, é possível que um vereador vai chegar em você e falar assim, libera aí a moto de fulano, ele está sem capacete e tal, libera aí, ele está sem CNH. Você não pode deixar se influenciar, porque você está ali para manter a ordem, doa a quem doer. Procurar manter boas relações com outras categorias profissionais, conhecendo e respeitando os limites de competência, mas elevando o conceito e os padrões da própria profissão, zelando por sua competência e autoridade. Aqui está dizendo o seguinte, é como se fosse assim, grosso modo, cata macaco no seu calho, como se diz assim, cada instituição tem sua missão, tem as suas atribuições. A Polícia Militar vai respeitar as atribuições dos outros, mas também vai zelar para que os outros não venham interferir nas atribuições dela, zelando por sua competência e autoridade. É isso. Ser fiel na vida militar, cumprindo os compromissos relacionados às suas atribuições de agente público, claro. Manter ânimo forte e fé na missão militar, mesmo diante das dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para superá-las, ou seja, não deixar que a dificuldade do dia a dia, ou os entraves, os empecilhos, venha atrapalhar a execução do seu mistério, do seu dever, ainda que você tenha que encarar dificuldades. Zelar pelo bom nome da instituição militar e de seus componentes, aceitando seus valores e cumprindo seus deveres éticos e legais, ok? Ou seja, policial que anda reto, policial que atua com profissionalismo, por si só já está elevando o nome da instituição. Porque quando a sociedade vê uma atuação, não vê a atuação do soldado João, soldado Pedro, da soldado Luciene, ela vê a atuação da polícia, da instituição. Então, dessa forma, estará elevando o nome da instituição militar. Manter ambiente de harmonia e camaradagem, né? Camaradagem, ou seja, é o espírito de um ajudar o outro, de compadecer pelo outro. Manter um ambiente de harmonia e camaradagem na vida profissional, solidarizando-se com os colegas nas dificuldades, ajudando-os no que esteja a seu alcance. Claro, interessante. Agora, eu vi recentemente alguns policiais que foram presos na operação de um grupo de extermínio chamado Os Mercenários, no Mato Grosso, e os policiais acabaram fazendo cotinha para que o policial preso ali conseguisse custear a defesa, tal. De certa forma, é solidarizar-se com o colega de forma a expressar a camaradagem. Não pleitear para si, por meio de terceiros, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro militar do Estado. Claro, isso aqui nada mais é do que, não passe o rodo no seu colega, não puxe o tapete do seu colega. Ora, se o seu colega está num determinado cargo e ele conseguiu, por seu próprio mérito, não pleiteie para si
ou mande que terceiro, ó, vê lá para mim, eu quero pegar o comando assim, eu quero fazer isso. Não, tá? Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular. Não adianta ser um profissional de escola, um alto profissional, se no final de semana enche a cara, vai pra rua, briga, dá tiro e tudo mais, porque aí não está tendo conduta ilibada na vida particular. Além de na vida pública, tem que manter uma retidão também na vida particular. Conduzir-se de modo não subserviente, sem ferir os princípios de hierarquia, disciplina, respeito e decoro. Ou seja, você não precisa ser submisso, mas também deve respeitar. Não precisa ser submisso, mas também significa dizer que você vai servir respeitando os princípios da hierarquia e disciplina. Mas respeitar a hierarquia e disciplina não é ser subserviente, tá certo? Não é ser submisso, tá bom? Abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Exercer sempre a função pública com honestidade, não aceitando vantagem indevida de qualquer espécie. Você é policial militar, chega na cidade, numa cidade do interior, e no final do ano, quando vai ter festa, você chega no fazendeiro, por exemplo, fala, eu quero o núcleo policial militar, quer que você doe aí 3, 4 vacas. Você está usando do cargo para benefício próprio. Abster-se do uso do posto ou graduação ou cargo para obter facilidades pessoais. Entendeu? Não, porque eu sou policial militar, não quero entrar na fila, porque não quero isso, porque eu sou sargento, porque eu sou tenente. Não, tem que se evitar usar o cargo para favorecimento pessoal, para interesse pessoal, tá bom? E também não pode aceitar vantagem indevida de qualquer espécie. Não pode aceitar vantagem econômica, não pode aceitar vantagem sexual. Tô acabando de defender os policiais que estão sendo processados e foram condenados por crime de estupro, porque a pessoa na viatura ofereceu lascívia, aceitaram, depois a pessoa procurou a corregedoria e contou, e estão sendo processados por estupro, entendeu? Porque aceitou uma vantagem. Quando fala vantagem de qualquer espécie, não é só vantagem de natureza econômica, qualquer espécie, por exemplo, nessa situação de lascívia, tá? Abster-se, que é não fazer, abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas em atividade política partidária, salvo quando candidato a cargo eletivo. Claro, senhores, você não pode, por exemplo, usar o seu cargo para conseguir voto para o vereador Marciano, tá bom? Não pode usar seu cargo como, para benefício eleitoral, a menos que você se candidate, a menos seguindo, claro, as normas legais, aí você pode, vote em Sargento Silveira, porque aí você está devidamente, você é candidato, fora isso não pode, tá? Abster-se ainda que na inatividade do uso da designação hierárquica em atividade comercial e industrial, claro, até porque o policial militar só pode exercer atividade comercial na condição de acionista, Pronunciamento público a respeito de assunto militar, salvo de natureza técnica, você não pode ficar dando entrevista sobre assunto militar, a menos que seja de natureza técnica. Como assim? Imagina que você fez uma apreensão em flagrante e o repórter vai perguntar para você como é que foi, aí tudo bem, tá? Exercício de cargo ou função de natureza civil deve abster-se disso, evitar, a menos aqueles autorizados por lei. Prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo como bom chefe de família. Claro, isso aqui é um dever do cidadão, um dever de qualquer ser humano. Considerar
considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal. Tranquilo? Exercer a profissão sem discriminações ou restrições de ordem religiosa, política, racial ou de condição social. Claro, se você foi escalado, por exemplo, não interessa de que religião você seja. Você foi escalado para trabalhar numa festa junina. Ah, mas você não é da sua orientação religiosa. E daí, se você for escalado, vai lá e trabalha normalmente, mesmo que seja para trabalhar numa festa que contrarie o seu pensamento religioso ou o seu segmento religioso. Por isso que fala, exercer a profissão sem discriminações ou restrições de ordem religiosa, política, racial ou de condição social, ali para prestar o serviço. Atuar com prudência nas ocorrências militares, evitando exacerbá-las. Tem que ser firme, mas não autoritário, sob pena de responder por isso, pelo excesso. Prestar assistência moral e material ao lar, já foi, né? Atuar com prudência, já foi também. Tá aqui, ó. Respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa preso, ou de quem seja objeto de incriminação, evitando o uso desnecessário de violência. Claro, senhor, sob pena de responder por tortura. Não é porque está preso que vai desrespeitar a integridade física dele, a moral, né, psíquica, vai xingar o cara, não sei o que, tá? Não, cuidado com isso, tá? Observar as normas de boa educação e de discrição nas atitudes, maneiras e na linguagem escrita ou falada. É ser culto. Ser culto no sentido de que, você não vai estar, por exemplo, né, numa palestra ou numa abordagem usando de palavra de baixo calão, tá certo? Não solicitar publicidade ou provocá-lo visando a própria promoção pessoal, mas sim, se tiver que dar entrevista, é no interesse da instituição militar, não para autopromover. Observar os direitos e garantias fundamentais, agindo com isenção, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não se prevalecendo de sua condição de autoridade pública para a prática de arbitrariedade. Sim, tá certo? Observar os direitos e garantias fundamentais. Isso aqui é como se fosse complementar lá, né, a respeito da integridade física. Não pode utilizar-se da sua autoridade para humilhar, para denigrir o cidadão. Não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual ou em avaliação profissional, inclusive no âmbito do ensino. Moral da história, não colar, né? Você vai fazer uma prova e utiliza de subterfúgio para trapacear, para conseguir. Não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual. Você vai fazer uma monografia, por exemplo, cuidado do plágio, como se fosse isso. Não usar dos meios do Estado, não abusar dos meios do Estado postos à sua disposição, nem distribuí-los a quem quer que seja, em detrimento dos fins da administração pública, coibindo ainda a transferência para fins particulares de tecnologia própria das funções militares. Claro, os meios, os materiais, os instrumentos, os equipamentos são utilizados para o fim da profissão, para o fim comum, para o bem comum, não para interesse de particular, para interesse de um determinado grupo, para interesse pessoal. Não transferir tecnologia. Claro, senhor, você não vai pegar o HT, né, o rádio, e passar para terceiro, tá certo? Atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia e conservação dos bens públicos, cuja utilização lhe for confiada. É o princípio da eficiência, ou seja, atuar da melhor maneira possível com o menor gastos, né, de recursos possíveis também. Proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente, com abnegação e desprendimento pessoal, ou seja, com dedicação, né?
com desprendimento pessoal, ou seja, vai defender a pessoa com a máxima eficiência possível. Atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista, naquele momento, força de serviço suficiente. Claro, você é policial 24 horas por dia, mesmo fora de serviço, vai atuar se for necessário. Claro que fora de serviço, prestar atenção que aí sempre acionar uma viatura, né? Manter atualizado o seu endereço residencial em seus registros funcionais, comunicando qualquer mudança, claro, porque se mudou de endereço, às vezes pode ser necessário ser convocado fora do horário de trabalho, daí a razão de manter sempre atualizado o endereço lá no quartel. Cumprir o expediente ou serviços ordinários e extraordinários, para os quais, nestes últimos, esteja nominalmente escalado, salvo impedimento de força maior. Serviço ordinário, aquele que você vai todo dia, ou extraordinário, aquele que surge em razão de uma urgência, a menos que seja impossível, tá com atestado médico, aí tudo bem. Fora disso, tem que cumprir não apenas a ordinária, aquele que você está frequentemente escalado do dia a dia, mas sim quando surgir aqueles extraordinários, aqueles inesperados, a menos que tenha força maior, caso de doença, por exemplo. Parágrafo 1º. Ao militar do Estado em serviço ativo, é vedado exercer atividade de segurança particular, fazer bico, comércio ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade empresária, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário. O que é isso? Você não pode, por exemplo, ser policial militar, mas eu tiro um trabalho um dia e folgo 2, 3. Nesses dias eu não posso ser gerente de um supermercado, nesses dias de folga eu não posso prestar um serviço de segurança particular? Não. Mas eu posso ser sócio de uma empresa? Pode, desde que você seja acionista, você tenha ali uma parte, tantos por cento da empresa é sua, mas você não é diretor, você não trabalha lá, porque a sua atividade é exclusiva da polícia, é dedicação exclusiva. Aí você pode ser acionista, você pode comprar ações da Petrobras? Pode. Você pode ser cotista, por exemplo, se for montar uma empresa, você e sua família, você entra com 10%, 30%, pode? Pode. Você não pode assumir cargo lá dentro, tá bom? Compete aos comandantes fiscalizar os subordinados que apresentarem sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, provocando a instauração de procedimento criminal e ou administrativo necessário à comprovação da origem dos seus bens. Claro, está dizendo que comandante fique de olho nos seus comandados. Tá certo? De uma hora para outra o cara chega de uma caminhonete lá, começa a ostentar patrimônio incompatível com a sua renda. Instaura-se procedimento para verificar isso, tá? Aos militares do Estado, da ativa, são proibidas manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e de cunho político partidário, sujeitando-se as manifestações de caráter individual aos preceitos deste código. Quer dizer o seguinte, senhores, você não pode reunir, porque você vai estudar no direito penal militar, mutim, reunir para criticar superior, olha só. Aos militares do Estado da ativa são proibidas, da ativa, tá bom? São proibidas manifestações coletivas sobre atos de superiores. O comandante do batalhão baixou uma norma que ninguém pode usar fone de ouvido durante a permanência ali na guarda. Você reúne para criticar essa determinação. Isso pode? Não, tá certo? Também não pode reunir para fazer greve, olha só, manifestação de caráter reivindicatório. Não pode, é proibido isso. É assegurado ao militar do Estado inativo, militar inativo, o direito de opinar sobre assunto político
e externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente a interesse público, devendo observar os preceitos da ética militar e preservar os valores militares em suas manifestações essenciais. Está dizendo o seguinte, ó, você que está em atividade, você pode se expressar, você pode, por exemplo, ir para uma entrevista e fazer um comentário sobre a condução política, sobre determinado evento político, manifestação política, desde que você esteja na inatividade e respeite ali os preceitos éticos militares. Ou seja, não vai também, ao manifestar, né, opinião política, meter o pau na polícia militar, por exemplo. É isso. Senhores, então, e aí, nessa aula de hoje, nós vimos essa deontologia policial militar e os valores que o policial militar deve seguir ou perseguir, tá certo? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Clique lá